Regência e concordância. Quando é que os dois tópicos se encontram? Quando é que um depende do outro? Vamos entender o encontro dos dois numa questão da Consulplan, Prefeitura do Interior do Espírito Santo, 2016. Apresentam-se oportunidades que podem ser aproveitadas ou perdidas. A forma verbal destacada apresenta-se no plural corretamente e justifica-se por se tratar de um verbo de transitividade direta. Proposta certa ou proposta errada? Veja como eles estão condicionando o plural de apresentam à transitividade verbal, ou seja, ao fato de o verbo apresentar-se transitivo direto. Será que isso tem lógica? Vamos tecer considerações a respeito. Primeiro, você tem de aprender a enxergar a dupla VTD mais SI. Consegue enxergar sozinho? Acompanhe. Quando você lê apresentam oportunidades, você sabe que está lendo um verbo transitivo direto. Por que mesmo? Porque oportunidades é o objeto direto, é o complemento que se ajustou ao verbo sem preposição. E essa frase está perfeita, ela não tem o se, é o famoso sujeito indeterminado, corresponde a eles. Eles apresentam oportunidades. Então, frase sem complexidade. Se nós fizermos a mesma frase com a presença da partícula se, naturalmente o verbo continua sendo transitivo direto, mas acredite, oportunidades virou o sujeito da frase. Quem fez essa mágica? Quem transformou o objeto direto em sujeito? A presença da partícula se. Apreciemos a análise. Na primeira versão, apresentam oportunidades, a voz é ativa e o sujeito é indeterminado, o apresentam combina com o pronome eles. E a palavra oportunidade você já viu, é o objeto direto. No apresenta-se, houve uma mudança da voz ativa para a voz passiva. E quem promoveu essa mudança foi o se, o famoso se-pa, pronome apassivador. Por isso que oportunidades virou o sujeito da frase. Quer correção gramatical? Vamos então escrever o verbo no plural, apresentam-se, para concordar com o sujeito. Então, na verdade, quem determinou o plural foi a mudança da voz ativa para a voz passiva e a concordância obrigatória com o sujeito passivo. Tranquilo? Vamos agora apreciar uma outra situação que se opõe à primeira. É a presença do verbo transitivo indireto mais a partícula se. Quando você lê precisam de oportunidades, note a presença da preposição de, e a análise é de verbo transitivo indireto e o de oportunidades, o objeto indireto. Frase comum, sujeito indeterminado, porque quando se lê precisam, associa-se obrigatoriamente à terceira pessoa do plural. Eles precisam de oportunidades. Se nós acrescentarmos a partícula se à frase precisam-se de oportunidades, há um equívoco. Por quê? Porque a presença do se ao lado de um verbo transitivo indireto é bem diferente da presença do se ao lado de um verbo transitivo direto. O que ocorre agora? O se é o famoso pis, o pronome que determina o sujeito. Ou seja, o se, é claro, não modifica a regência verbal, ele é transitivo indireto e nem consegue modificar a função do objeto indireto. Mas, acredite, ele impõe a concordância no singular. Olha a análise. O precisam de oportunidades é a voz ativa, o famoso sujeito indeterminado. E o precisa-se ou precisam-se de oportunidades também, voz ativa, sujeito indeterminado. Mas o se nos obriga a escrever o verbo obrigatoriamente no singular. Por isso, a construção correta é precisa-se de oportunidades. É o famoso se pis, pronome que tem a função de indeterminar o sujeito. De verdade, você está diante de duas situações muito interessantes. Quais são elas?
as frases têm a mesma sintaxe. A primeira sem o se tem sujeito indeterminado e de oportunidades o objeto indireto. E a segunda com o se também tem sujeito indeterminado e de oportunidades o objeto indireto. Só que a segunda tem o sujeito indeterminado por meio da partícula se. E essa lógica, essa maneira de determinar o sujeito, impõe o verbo na terceira pessoa do singular. Tranquilo, então? Bom, então vamos voltar à questão original. A forma verbal destacada apresenta-se no plural corretamente e justifica-se por se tratar de um verbo de transitividade direta. Você descobriu que a proposta é certa. Por quê? Porque o plural está condicionado à concordância com o sujeito. E quem transformou oportunidades em sujeito, naturalmente foi a partícula se, ligada a um verbo transitivo direto. Proposta interessante. E você agora ficou com um padrão. O padrão para verbo transitivo direto, o se vai ser PA, e o padrão para verbo transitivo indireto, o se vai ser PIS. Olha, inscreva-se no meu canal no YouTube e você tem um professor particular à sua disposição. As aulas são simples e eficientes, as informações são seguras e você conta com o plantão Tira Dúvidas. Você tira dúvidas comigo no próprio YouTube, pode ser por meio do Facebook ou por meio do meu e-mail, batista@linguativa.com.br. Se você quiser o acesso gratuito, está à sua disposição todos os dias no próprio YouTube. E o acesso pago é para você que quer assinar todos os meus cursos, todas as minhas aulas, por um valor simbólico. Está aí o endereço da nossa plataforma. Eu agradeço muito se você colaborar com o projeto. Até o nosso próximo encontro.